O Megumin comentou: supostamente o DCK, o Enonil segundo os editores, lá o Pátria de fato surrou o Superman e não foi qualquer Superman. Foi o Superman mais poderoso que já existiu nas HQs, pois o Superman do DCK. É uma fusão de todas as versões do Superman do passado e isso inclui até mesmo universos paralelos mais baf da energia ômega do Darkseid. Então dizer que aquela versão específica do Capitão Pátria sola qualquer versão do Superman não é errado. realmente não é errado. Errado é você afirmar que o Pátria ganhou baseado em vídeos de fanboys que não leram a HQ. E pra quem não sabe, DCKO foi uma saga que começou em 2025 e acabou no início de 2026. Mas que só vai chegar ao Brasil em julho de 2026. E aí é que começa o problema das fake news. Porque como essa história não chegou aqui de forma oficial, ou a pessoa deu seus pulos para poder ler, ou tá consumindo por opiniões de terceiros. Ou pior, viu o print da frase do Homelander e tá tirando conclusões como se tivesse acontecido um combate mega épico. Quando na verdade o que temos é um empate morno e sem graça. E é um dos piores combates que tem em toda a DCKO, que por sinal é uma boa história. Sério, Coringa vs Annabelle tem muito mais emoção do que Capitão Pátria vs Superman. Mas vamos lá. Sem dar spoilers mais do que necessários para o vídeo, DCKO é um torneio pelo coração ômega, aonde já no primeiro round nós temos um Battle Royale com o Superman lutando contra vários ômega demônios. E ômega demônios são os parademônios mais fortes. E já no segundo round ele apanha feio pro Lex com um arsenal de kryptonitas e uma arma tirada diretamente da Zona Fantasma. Mas não é só isso, ainda no segundo round ele usa kryptonita para um sacrifício absurdo, o que proporciona a ele avançar para o próximo round. Agora, quer saber o que você faz para avançar pro resto do vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque eu continuo respondendo vocês e trazendo fatos e curiosidades sempre que possível. Bom, quando chegamos no terceiro round, nós temos um verdadeiro mortal combate. As batalhas são divididas em melhor de 3, e cada batalha só termina quando alguém vai de Vasco. E de cara o Superman já leva um pau histórico. Mas assim que acaba esse round, vem o motivo da confusão da galera. O Coração Ômega dá a possibilidade para eles se tornarem qualquer versão deles, seja futuro, passado ou outras realidades. Só que isso é um uso temporário para aquele round. E aí o Superman usa a versão Superman Prime dele, o que é quase um consenso que é a versão mais forte do Superman de todos os tempos. E aí ele vence e empata a luta. Indo para o terceiro round, aonde, pasme, ele escolhe ser ele mesmo. Mas é isso, rapaziada. Nessa saga, ou melhor, nessa terceira etapa, todo mundo resolveu ser Saiyajin. Mas nenhuma dessas transformações são permanentes. Então você não vai ver eles nessa melhor forma deles ou na melhor forma para aquela situação até o final dessa história. É momentâneo. Mas voltando ainda aqui pro final da luta do Superman, mesmo ele dizendo que não ia se transformar, ele acaba se transformando, mas isso é outra história, que eu não quero revelar spoilers das lutas. Seguindo para a quarta fase do torneio, que pode ser chamado também de quartas de final, cada participante vai escolher uma dupla para participar com eles, e o Superman escolhe o Shazam, cá pra nós uma bela dupla, para lutar contra a dupla de lanternas, o Guy e o Hal. E é nesse embate que o Superman aparece com mais uma forma. Fusão! E essa forma pode vir a ser considerada como uma das formas mais fortes de todos os tempos, já que nela o Clark acaba perdendo a fraqueza magia, por exemplo. Mas enfim, essa forma também não é o foco do vídeo. O que eu preciso de informação para vocês se situarem é: passo de fase Lex, Coringa, Mulher Maravilha e Superman. Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu parei para explicar isso tudo em vez de responder de cara? E é porque eu precisava contextualizar para vocês. Porque depois desse contexto, vocês já devem ter percebido que durante esse arco, tanto o Superman como os outros personagens têm acessos a upgrades pontuais e específicos. Sério, tem uma Arlequina usando a força de aceleração, mas o ponto é, eles sempre voltam à forma normal deles assim que o evento específico acaba. E outra coisa que vocês devem ter reparado é que sim, esse torneio inteiro é um gigante Mortal Kombat. Ele só acaba quando alguém recebe um Fatality. Então até agora eles lutaram no limite para poder sobreviver. Dada essa explicação, eu já devo ter respondido que essa não é uma fusão de todas as versões do Superman. Se eu não respondi, deixa nos comentários, porque eu tô fazendo um péssimo trabalho. Mas vamos seguir aqui a história pra gente chegar logo nessa luta com o Homelander. E o combate atual seria esses 4 que passaram contra Batman, Superman, Mulher Maravilha e o Gladiador Dourado, só que do universo Absolute, que é um universo onde eles estão cheios de energia ômega. E é no ponto que vai começar esse embate, que acaba a edição número 3. E nesse momento começa a edição especial,
DC KO Boss Battle, que aí sim é onde tem a luta do Homelander contra o Superman. E assim que essa edição começa, rola um congelamento temporal, que acaba adiando essa luta para os 4 personagens que passaram poderem ganhar um upgrade para enfrentar esses caras. Porque segundo o Lex, eles com certeza iriam perder para eles por serem mais fracos. E aqui é onde cai por terra que o Superman que vai lutar contra o Homelander é o Superman mais forte de todos, já que esse mesmo Superman perderia para o do Universo Absolute, que dá para deixar claro que ele não é o mais forte nem da edição. E aí, por motivos de roteiro sem sentido, resolvem trazer de volta personagens que foram derrotados em outras batalhas e colocar para rolar ali um grande Battle Royale novamente. Só que dessa vez resolve soltar todo mundo pelo Omniverse para enfrentar os seres que estão carregados de energia ômega e essa energia ômega poder alimentar os 4 que passaram para enfrentar a galera do Universo Absolute. E simplesmente, sem explicação nenhuma, nosso menino Clark Kent é jogado numa versão do universo de The Boys que tem no Omniverse da DC. É isso. Ponto. Sem explicação, sem nada, aconteceu. Ele ouve um barulho, ele vai ajudar. Chega lá, temos o herói do universo atacando os civis. Eu não vou mostrar a cena aqui porque isso pode fazer o vídeo cair. Ele é um Homelander que existe dentro do Omniverse da DC e que tá cheio de energia ômega, que é a energia do Darkseid. É muita coisa para explicar num vídeo desse. Cada tópico desse dependeria de um vídeo próprio. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu tenho todo o prazer do mundo de fazer um vídeo sobre esses tópicos. Mas o fato dele estar cheio de energia ômega, na teoria, faz com que ele rivalize com a galera da DC. Mas na prática, a teoria é outra. Porque esse Superman que está acabado depois de passar por diversas lutas entre a vida e a morte, e que tá sendo levado ao limite a cada segundo que passa. Pô, galera, ele teve que congelar o sol para poder vencer uma luta. Vai lutar contra esse Homelander que tava ali de boas, atacando os civis que não têm superpoderes, para se divertir. Essa é a luta justa. E justamente esse ataque aos civis que é o motivo para essa luta acontecer, obviamente. E é assim que começa a tal luta épica que para muitos fãs do Homelander, ele humilhou o Superman. E eu recebi muitos comentários com essa afirmação, por isso que esse vídeo tá existindo. Mas essa luta é tão curta que ela é resumida aí. Um raio laser que se choca, e aí o Clark fala, nossa, os raios dele rivalizam com o meu. O Clark faz o quê? Vai pra baixo da terra. E aí tá o primeiro problema. Tem um frame desse rolando nesses vídeos de fanboy falando que o Homelander humilhou o Superman tanto que ele sai fugindo. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Só que é aí que tá o problema. Esse vídeo tá pegando um recorte específico e não a história inteira. Porque o quadrinho seguinte, o Clark usa o melhor estilo Naruto contra Neji pra dar-lhe um socão no Homelander. Que chega a sair melado do nariz dele. E claro que aí temos o modus operandi do Homelander que mais raios se chocando. E aí, por motivos de roteiro, abre-se um portal e eles são jogados no universo da Annabelle, aonde temos o Coringa e a Annabelle tomando um chá da tarde. Que por sinal é uma parte muito mais divertida que essa luta Homelander e Capitão Pato. E como aparentemente os raios dos olhos estão sempre empatados, o Homelander chega perto do Clark, segura ele e fala, eu esperava que você fosse mais forte. O Clark dá um cabeçadão no pau do nariz dele, o melado desce de novo, ele fica caído no chão e o Clark fala, hahaha. Eu também esperava isso de você. Essa é a interação deles. Só que o problema é a internet está vivendo desses recortes. Do Homelander atacando o Clark, do Homelander empurrando, tem um empurrãozinho aí que ele dá no Clark, do Homelander falando essas frases soltas. E a galera fala, ele humilhou. Só que a luta é isso. Depois disso, rola raiozinho no olho de novo, portal abre, eles são jogados lá no universo da Red Sonja, aonde a Red Sonja tá lutando contra a Mulher Maravilha, mas todo mundo é teleportado pra essa salada ali, e aí eles são chamados de volta. E o Homelander vai e agarra o Clark e fala que não vai soltar e vai acabar com ele, mas ele é teleportado de volta pro universo dele, e acaba a edição. É isso. Essa luta tosca, rápida e curta. E isso aconteceu porque a energia ômega o suficiente foi coletada, então não precisava mais de luta. Como essa luta específica, ela não foi organizada pelo Coração Ômega, ela não é até alguém de Americanas. Ela só ia até alguém ficar feliz. E a pessoa ficou feliz e a luta acabou. Mas é isso, essa luta é um empate morno e sem graça. Agora, se você quiser forçar muito, dá pra dizer que o Clark ganhou, porque ele arrancou o melado do Homelander.
O Homelander não deu nenhum dano aparente no Clark, mas o Clark deu dano visual no Homelander. Então dá pra forçar e dizer que o Clark ganhou. Mas o que não dá pra dizer é que o Capitão Pátria humilhou o Superman. Porque o Capitão Pátria não fez nada. Mesmo sendo a versão mais forte do Capitão Pátria contra um Superman cansado. E não dá pra dizer que o Superman levou essa luta a sério. Muito menos dizer que era o Superman mais forte de todos os tempos. Porque na edição do DCQ 4, que seria a edição sequencial a essa, nós temos Superman contra Superman. E a colisão entre os dois gera preocupação se a galera ao redor vai sobreviver. É uma escala de poder a níveis catastróficos. Não tem nem comparação com o que foi anterior. Para ilustrar para vocês, é como se tivesse rolando uma guerra, aonde um cara tá indo com uma Nerf e o outro tá indo com um F-16. Essa é a diferença entre as duas lutas. Homelander contra Superman foi uma Nerf. Superman contra Superman foi um caça F-16. Depois de resumir tudo o que aconteceu para vocês até essa luta e explicar essa luta chata pra vocês, podemos concordar que o Superman que luta contra o Homelander não é o Superman mais forte de todos os tempos. Muito menos a versão mais forte que pisou no DCKO. Até porque o Superman que vai aparecer na última edição, esse sim pode ser considerado o mais forte de todos os tempos. Até mais forte que o Superman Prime, mas isso é conversa para um outro vídeo. Até porque o que importa para esse vídeo é dizer que essa versão mais poderosa aparece um quadrinho e meio depois da luta contra o Pátria. Então não é nem algo próximo, nem sequencial, tem lutas aí nesse meio do caminho. E é lutas, plural. DCKO é uma edição de combate. Então é spawn de uma luta após a outra. Não tem tempo para respirar. Por fim, respondendo ali o de supostamente canon pelos editores, DCKO é canon, é hard canon. Não tem debate sobre isso. Já o DCKO Boys Battle, que é uma edição especial, aonde acontece essa luta do Superman contra o Homelander, Sub-Zero e Scorpion contra Homem Elástico e Raio Negro, entre outras lutas, eu abro meu coração porque eu tenho muita boa vontade e trato como soft canon. Porque ele é canon para aquele momento específico, porque se você quiser trabalhar a narrativa que eles precisavam ganhar poderes para enfrentar a galera do Universo Absolute, ok. Faz sentido ter essa edição. Teoricamente é importante pro segmento da história, mas não é importante pro universo. Inclusive, daqui pra frente vão esquecer que ela existe. Mas eu super entendo quem fala que ela não é canon. Porque esse debate existe. Se ela é soft canon ou se ela não é canon. Nunca que ela é hard canon é importante. Não é uma opinião dos editores. Porque tem outro comentário do Megumin que ele me questiona se o que é importante é o que os fanboys acham ou se o que os editores definem. E eu vou te contar um segredo. Os editores meio que não definem nada, eles passam um por cima do outro e apagam o que o outro já fez. Por isso que o canon é dividido entre hard canon e soft canon. Porque eles atropelam uma coisa em cima da outra mesmo. Mas a grande maioria das pessoas está tratando o DCKO Boss Battle como filler, para falar numa linguagem que seja mais entendível para você. Falando numa linguagem que é mais entendível pra galera aqui no Brasil, DCKO Boss Battle funciona como um filler. Ele é um conteúdo oficial, mas a sua continuidade importante, ela é questionável. Já que quando você sai do DCKO 3 e vai ler o DCKO 4 pulando o Boss Battle, não tem diferença nenhuma. Boss Battle não existe. Até porque o artifício pro Boss Battle acontecer é um congelamento temporal. Então a edição já trabalha inteiramente como uma edição que busca ganhar dinheiro. Uma edição especial. Uma edição comemorativa, se você quiser. Ela é tão importante quanto um especial de Natal. A gente pode gostar. Mas isso não faz se ela é realmente importante mudar o universo. Mas eu vou continuar afirmando. Soft canon. Nada de filler. Nada de não canon. É soft canon. Porque, assim, ainda é algo legal, é divertido ler. Bom, nesse vídeo eu tentei explicar o DCKO sem dar spoilers desnecessários para vocês. Porque eu quero que vocês leiam essa história. Porque hoje muita gente está consumindo as histórias através de criadores de conteúdo. E isso está acabando com o senso crítico de vocês e também a sua própria opinião. Porque você já está consumindo um conteúdo enviesado. Mas não me entendam mal, eu não quero que vocês parem de consumir criadores de conteúdo. Até porque eu vivo disso. Pelo contrário, eu quero que vocês se inscrevam e deixem like aqui no meu vídeo para poder continuar crescendo e poder comprar fralda para minha filha. Só que a minha opinião e a de outros criadores de conteúdo tem que ser complementar à sua opinião, não seu divisor de águas. O debate nos comentários é uma parada muito legal. Você gerar sua própria opinião, você ter definido o que é certo e errado, você ter a sua interpretação, é o que faz esse debate acontecer. Quando você consome uma coisa que outra pessoa falou e trata isso como a única verdade absoluta, você empobrece o debate. Você empobrece a sua própria opinião
e o seu senso crítico de mundo. Então não parem de consumir os conteúdos originais para consumir opiniões de terceiros que tratam a sua opinião como uma verdade absoluta. Até porque absolute aqui só o universo da DC, né? Pô, então consumam as histórias. E sempre que possível, comentem aqui nos meus vídeos. E claro, no vídeo da pessoa que você está assistindo. Ah, é claro, se você quer saber aonde eu li, já que ele não está disponível no Brasil, ele não está disponível de forma oficial, traduzido pela Panini. A gente tem acesso ao aplicativo da DC. E nele tem diversos quadrinhos. Tem um plano gratuito, que você tem acesso a alguns quadrinhos específicos. Tem um plano que, se eu não me engano, é R$11. E nele você tem acesso a quadrinhos 6 meses depois deles serem lançados nos Estados Unidos. Então provavelmente o DCKU já está completo nesse plano. E tem um plano de R$21. Você tem acesso aos quadrinhos da DC e das outras editoras que pertencem à DC. Então tem coisa pra caramba lá. Só que tem um ponto negativo. Ele tá todo em inglês. E é por isso que no início do vídeo eu falo quem deu seus pulos. Ou a pessoa sabe inglês, ou ela usou um dicionário, o Google Tradutor, tirou print, mandou pra IA ler pra ela, e não me interessa como vocês fizeram. Tá, não vou entrar aqui no mérito ou demérito de fazer isso. Só que no caso, se você quiser só ler o DCKO pra entender como chegou essa luta, pra entender a resolução, pra entender o que tá acontecendo nesse universo, pra entender o que tá acontecendo nesse mega evento, o app tem 7 dias grátis, então dá pra você baixar, se inscrever, ler tudo e depois cancelar. E esses 7 dias claros cobrem o plano mais caro. Então é isso, rapaziada. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Obrigado ao Megumin por ter gerado esse vídeo. Esse vídeo acontece mais por causa dele, que gerou muitos comentários. Por causa dos múltiplos comentários falando desse KO, mas principalmente por causa dos comentários dele. Sim, no plural, ele comentou mais de uma vez. Então é isso. Valeu, galera. Fui! Tchau! Can I be your superhero?